Queridos, a paz do Senhor Jesus, aqui é o presbítero Justino Barbosa, seja bem-vindo ao nosso canal Cristão em Questão. Hoje, nesse vídeo aqui, eu quero trazer um tema bastante atual, polêmico e discutido nos debates, nos meios acadêmicos, e é sobre o arrebatamento da igreja. Há muitos pontos de vista diferentes sobre este mesmo assunto, sobre a vinda do Senhor para a igreja. Alguns creem que Jesus irá arrebatar a igreja depois da tribulação. Outros acreditam que Jesus irá arrebatar a igreja no meio da tribulação. Outros acreditam que Jesus irá arrebatar a igreja depois do milênio. E outros também acreditam que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. É denominada o pré-tribulacionismo. Hoje o intuito também é desconstruir um argumento pós-tribulacionista, que diz que a igreja passará pela grande tribulação, porque na verdade nós não acreditamos nisto. Eles se baseiam e fundamentam essa crença na história da igreja, na historicidade da igreja, e dizem que a igreja sempre passou por tribulações desde a sua fundação até os dias atuais. Bom, isso nós não negamos, é inegável o fato que a igreja realmente sempre, desde a sua fundação, passou por diversas tribulações. O próprio Senhor Jesus, ele disse que no mundo nós teríamos tribulações e para termos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que todos os que querem viver piedosamente no Senhor Jesus padecerão perseguições. Atos dos Apóstolos registra que por muitas tribulações importa que entramos no reino de Deus. Jesus asseverou aos seus discípulos que, assim como a ele chamaram de Beelzebul, as pessoas, o mundo chamaria-nos de algo pior do que isso. O mundo não nos pouparia, assim como não poupou Jesus, não seria diferente conosco. E nós percebemos que quando a igreja foi instituída, quando a igreja começou a aparecer, ela sofreu uma grande oposição da liderança judaica religiosa por parte dos judeus judaizantes que via a igreja como uma seita, como uma ameaça ao judaísmo, às suas crenças, às suas tradições e práticas. E por conta disso a igreja foi bastante perseguida, foi impedida, censurada de proclamar o nome do Senhor Jesus, o Evangelho, e durante muitos anos ela foi perseguida por essa liderança religiosa. Foi perseguida 10 períodos por imperadores romanos que afligiam a igreja, que perseguiam, torturavam e matavam muitos cristãos. A igreja também foi perseguida pela Inquisição católica, pelo Império Papado, por muitos anos, padecida, perseguida, humilhada, rechaçada. Até os dias atuais nós percebemos que a igreja sofre uma perseguição moral, ideológica, uma perseguição camuflada, escondida, mas não quer dizer que não exista uma perseguição hoje no Brasil contra a igreja. Em muitos lugares, países, a igreja é perseguida. Nós percebemos e vemos muitos cristãos morrendo por causa da sua fé. Até hoje a igreja é perseguida. E por que ela é perseguida? A igreja, primeiramente, ela é perseguida pelo mundo. Ela sofre perseguições e tribulações do mundo. Porque a igreja, ela anda em desacordo com o padrão moral, o padrão ético do mundo. A igreja defende a sã doutrina, a igreja se baseia na palavra de Deus, se fundamenta em princípios cristãos nos deixados na palavra de Deus. E esses princípios morais absolutos e santos são rejeitados, são ridicularizados pelo mundo, pelo sistema mundano atual. E por conta disso, o mundo a todo momento, o padrão mundano está nos perseguindo, está batendo de frente com os nossos princípios. Nos persegue nas mídias, nos persegue no governo. A gente vê várias formas de perseguição contra os princípios cristãos. Isso porque nós não nos dobramos à imagem de escultura que foi levantada hoje em nosso século. E em segundo lugar, a igreja também sofre perseguição por Satanás, da parte de Satanás. Jesus falou para a igreja de Esmirna, no capítulo 2, versículo 10, que ela sofreria uma perseguição de 10 dias. E Jesus disse para ela, não temas das coisas que hás de padecer. Isso mostra que Deus está no controle da vida da igreja, até mesmo
nos momentos mais difíceis, que são as horas de tribulação. Jesus de antemão revela para aquela igreja, mostrando que ele está no controle de tudo. Satanás iria afligir e iria matar alguns da igreja, mas Deus estava no controle. Deus pede para que ela seja fiel. Essa perseguição, essa tribulação vem por permissão divina para provar a fé da igreja e fortalecê-la, para que a igreja cresça, para que a igreja seja fortalecida, para que o evangelho venha a ser proclamado com eficácia e para que muitos venham testemunhar do evangelho. O maior testemunho cristão é dar a vida em prol daquilo que se acredita. Porém, quando se trata de grande tribulação, há uma grande diferença. Hoje a igreja é perseguida pelo mundo, hoje a igreja é perseguida por Satanás, sob a permissão divina. Porém, a grande tribulação ela não vai vir da parte do mundo, infligida pelo mundo. A grande tribulação não será infligida por Satanás. A grande tribulação será infligida pelo próprio Deus. É o castigo do Todo-Poderoso. É o dia do julgamento do nosso Deus. É o dia em que Deus irá tratar com os pecados do mundo. É o dia que Deus irá bater a soberba do homem que se acha poderoso. O profeta Amós, no capítulo 5 do seu livro, versículo 18, ele diz sobre o dia do Senhor: ai daqueles que desejam o dia do Senhor, para que quereis vós este dia do Senhor? Trevas será e não luz, como se um homem fugisse de diante do leão, e se encontrasse com ele o urso, ou como se entrando em uma casa a sua mão encostasse à parede, e fosse mordido por uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridade sem nenhum esplendor? Aborreço, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes não me dão nenhum prazer. Leia também aqui comigo o livro do profeta Sofonias, no capítulo 1, versículo 14, onde o profeta diz que o grande dia do Senhor está perto e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia e de ânsia, dia de alvoroço e de desolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortes e contra as torres altas. E angustiarei os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar do dia do furor do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Então nós vemos que o dia do Senhor, o dia da ira de Deus, da grande tribulação, profetizada no Velho Testamento, será sobre aquele que é soberbo, aqueles que se acham altos e poderosos nessa terra, contra os pecadores, aborrecedores de Deus, contra aqueles que rejeitam o Evangelho, que escarnecem. Para estes serão destinados os castigos de Deus. Em nenhum momento nas Escrituras Sagradas vemos Deus dizendo que a igreja será afligida por este juízo. Jesus disse que esse juízo será pior do que o dilúvio, e pior do que qualquer catástrofe, qualquer juízo, qualquer acontecimento que aconteceu na história. Porque esse dia será um dia atípico, inigualável. Será o dia em que Deus irá tratar com o mundo. E esse dia será a punição do próprio Deus. Não será uma tribulação que a igreja passa hoje. Não será uma tribulação afligida por Satanás. Não será uma aflição e tribulação afligida pelo mundo, mas será uma tribulação vinda da parte do próprio Deus. E desta grande aflição, o Senhor Jesus nos faz uma grande promessa para a igreja, caracterizada pela igreja fiel que guarda sua palavra com paciência, no capítulo 3 de Apocalipse, versículo 10, aonde Jesus diz para a igreja de Filadélfia: porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre toda a terra, para tentar os que habitam sobre ela. Há uma grande tribulação profetizada que virá a acontecer futuramente nesses últimos dias. E desta tribulação, desta aflição, Deus promete guardar, livrar a sua igreja. Antes que tenha início esse dia, Deus guardará a sua igreja. Portanto, o argumento de que a igreja passará pela grande tribulação
porque a igreja já vem passando por muitas tribulações, é um argumento fraco. Porque se formos levar em conta também, Deus, antes de lançar um juízo sobre alguém, sobre a terra, Ele sempre poupou aqueles que são justos. Quando Deus infligiu um juízo contra a antiga civilização noética, Deus livrou Noé e toda a sua família. Antes do dilúvio, Deus livrou Enoque, o arrebatando vivo. Percebemos também que quando Deus foi punir Sodoma e Gomorra, Deus livrou Ló, justo. E porque também Deus não guardará a sua igreja? O apóstolo Pedro diz que Deus ele sabe livrar o justo da tentação, da provação. Então Deus vai nos guardar deste dia. A igreja será arrebatada antes que o dia do Senhor tenha início, o dia da punição, o dia da grande tribulação. A igreja será guardada, a igreja será protegida. O apóstolo Paulo diz que nós esperamos dos céus o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não estamos esperando tribulação, mas esperamos Jesus nos céus. Jesus nos levará para si mesmo, como está em João 14. Paulo diz que Deus não nos destinou para a sua ira, mas para a aquisição da salvação. O destino da igreja não é passar pela grande tribulação. O destino da igreja está nos céus. Jesus aguarda a sua igreja nos céus. Jesus levará a sua noiva para os céus. Paulo diz no capítulo 4, versículo 17, na primeira epístola aos Tessalonicenses, que o Senhor descerá do céu com um alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, seremos tomados, tirados, transportados de um lugar com força, com veemência, e estaremos junto com o Senhor para todo sempre. Então Deus guardará a sua igreja por meio do arrebatamento. Deus guardará a igreja nos quartos celestiais antes que esse dia tenha início, antes que Deus derrame a sua ira, demonstrada nos 7 selos, nas 7 taças, nas 7 trombetas. Deus guardará a igreja desse dia. Portanto, se você tem essa dúvida, creia no que a Bíblia diz. Paulo diz que nós devemos consolar-nos uns aos outros com essas palavras. Que palavras? Que a igreja passará pela grande tribulação? Não, que a igreja será guardada deste dia. Portanto, acredite, a igreja vai ser guardada. Jesus está retornando para arrebatar a sua igreja. E detalhe, esse dia não será evidenciado por sinais. Referente a esse dia, Jesus disse que nós temos que estar preparados e vigilantes. Jesus disse, se um pai de família soubesse a que vigília da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Ele conclui dizendo, assim estáis vós também apercebidos, porque o dia do Senhor virá como um ladrão. Nós temos que estar preparados e vigilantes para esse grande dia. Que Deus possa te abençoar, Deus abençoe sua vida. Em nome do Senhor Jesus, inscreva-se em nosso canal, você que ainda não é inscrito, deixe o seu like, ative o sino das notificações e nos aguarde, nos espere até o nosso próximo vídeo. Em nome do Senhor Jesus.